Você já parou para pensar nos detalhes que poucos noticiaram sobre o julgamento de Bolsonaro? Enquanto a maioria das manchetes falava apenas sobre a condenação e a pena de 27 anos. Existem fatos curiosos que revelam como o processo foi muito mais complexo e surpreendente do que parece. Para começar, sabia que o julgamento mobilizou não apenas ministros e advogados, mas uma enorme quantidade de documentos, gravações e provas, tantas que nem sempre foi possível analisar cada detalhe a fundo. Isso gerou um cenário único, onde cada voto no STF carregava mais do que apenas opinião jurídica, carregava interpretação estratégica, análise de precedentes e até leituras políticas sutis. Outro fato curioso: o processo envolveu crimes de alta complexidade, como tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e atos contra a democracia. Mas o modo como as provas foram organizadas e apresentadas deixou lacunas que poucos perceberam. Por exemplo, a maneira como determinados diálogos e evidências foram avaliados pelo tribunal gerou debates internos sobre peso e relevância. Isso mostra que por trás de cada sentença existe uma lógica que o público raramente vê. E tem mais. Além da análise das provas, o julgamento revelou curiosidades sobre o funcionamento interno do STF, sobre como votos podem ter influências discretas de interpretação legal e sobre como detalhes técnicos podem fazer toda a diferença em processos históricos. Você sabia que esses elementos, que parecem pequenos, podem mudar completamente a compreensão de uma condenação histórica? Outro fato curioso que quase ninguém comentou foi a dinâmica das sessões do STF durante o julgamento. Cada ministro tinha apenas alguns minutos para expor seus argumentos e analisar volumes enormes de documentos e provas. Imagine o desafio de decidir sobre crimes tão graves em tão pouco tempo. Esse ritmo acelerado gerou situações inesperadas, como votos que precisaram ser fundamentados rapidamente, mas que escondiam interpretações detalhadas que só especialistas perceberiam. E não para por aí. Detalhes das defesas apresentadas também chamam atenção. Algumas estratégias jurídicas foram tão elaboradas que só se compreendem ao ler os documentos completos, revelando manobras sutis para questionar provas, questionar procedimentos e garantir direitos constitucionais básicos. É curioso pensar que a maioria do público nunca teve acesso a esses movimentos estratégicos, e ainda assim, eles foram cruciais para a decisão final. Além disso, há elementos do processo que mostram como a política e a justiça se entrelaçam de maneiras inesperadas. Por exemplo, o peso das provas apresentadas em momentos específicos, a ordem das falas dos ministros e até o tempo dedicado a cada acusação mostraram como cada detalhe pode influenciar percepções e, consequentemente, o resultado do julgamento. Por fim, o julgamento também revelou curiosidades sobre a forma como a imprensa e o público percebem eventos jurídicos complexos. Enquanto as manchetes focavam em números e penas, questões cruciais sobre metodologia, interpretação e precedentes eram raramente discutidas, o que torna esse processo ainda mais fascinante para quem gosta de analisar bastidores e curiosidades históricas. Além dos bastidores jurídicos, o julgamento de Bolsonaro trouxe curiosidades que poucos noticiaram sobre os impactos políticos. Por exemplo, cada voto não apenas refletiu a interpretação da lei, mas também teve efeito imediato sobre a percepção política do país. A decisão influenciou debates no Congresso, nas redes sociais e até em movimentos de base, mostrando que processos legais podem gerar efeitos políticos quase instantâneos. Outra curiosidade: o julgamento deixou claros os limites e desafios do STF ao lidar com casos de alta complexidade política. Enquanto a sentença final é o que chama a atenção, os debates internos entre os ministros revelam estratégias,
ponderações e até divergências sutis que podem indicar tendências futuras do tribunal. São detalhes que, embora quase invisíveis ao público, moldam a forma como decisões históricas são tomadas e interpretadas. E tem mais. O julgamento também expôs como a comunicação política e a narrativa pública se moldam em torno de processos jurídicos. Enquanto a imprensa reportava penas e datas, apoiadores e críticos interpretavam cada gesto, cada voto e cada argumento de formas diferentes. Ou seja, o julgamento não foi apenas um evento jurídico. Ele se transformou em um fenômeno social e político, cheio de nuances e curiosidades que ninguém comenta. Esses são apenas alguns dos elementos fascinantes que tornam o julgamento de Bolsonaro um caso histórico, repleto de detalhes que passam despercebidos, mas que mostram como a justiça e a política se entrelaçam de formas inesperadas. E não podemos deixar de lado os detalhes técnicos que quase ninguém comenta sobre o julgamento. Por exemplo, cada sessão do STF seguiu protocolos específicos, com tempo limitado para a exposição de argumentos, ordem de apresentação das provas e regras rigorosas de debate entre os ministros. São pequenas regras que, na prática, influenciam muito o andamento do processo e podem alterar como cada voto é percebido. Outra curiosidade: a análise das provas não foi uniforme. Algumas evidências receberam mais atenção que outras, e certos documentos foram interpretados de maneiras diferentes por cada ministro. Isso mostra como a subjetividade, mesmo em decisões jurídicas, pode se tornar um elemento decisivo em casos históricos. E há ainda as estratégias processuais, pedidos de esclarecimento, questionamentos formais e observações técnicas feitas durante a sessão revelam um nível de detalhamento que poucos acompanham. Para quem gosta de curiosidades jurídicas, cada uma dessas ações é quase como descobrir os bastidores de um grande jogo de xadrez. No fim das contas, o julgamento de Bolsonaro não se resume à condenação ou à pena. Cada voto, cada protocolo, em cada detalhe técnico, esconde curiosidades que mostram a complexidade da justiça brasileira e como eventos históricos podem ser moldados por fatores que a maioria das pessoas nunca percebeu. Para fechar, podemos ver que o julgamento de Bolsonaro vai muito além do que aparece nas manchetes. Entre os bastidores do STF, as estratégias da defesa, os detalhes técnicos das sessões e os efeitos políticos imediatos, há um mundo de curiosidades que poucos noticiaram. Cada voto, cada interpretação das provas e cada decisão tomada dentro do tribunal revela camadas de complexidade que mostram como a justiça brasileira lida com casos históricos e controversos. E é exatamente esse emaranhado de fatos pouco comentados que transforma o julgamento em um evento fascinante para quem gosta de explorar os bastidores, entender a política e descobrir o que realmente acontece por trás das decisões que marcam a história do país.